Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém. Eu vou ler um versículo aqui em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. É um tema muito sério para ser encarado com muita seriedade em nossa vida. Olha o que está escrito. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Gente, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, como disse Paulo, lá na carta a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. E nós já estamos vivendo os últimos dias. E os tempos são bem difíceis. Não são difíceis para a igreja, mas para o mundo vai de mal a pior, como diz a Bíblia, enganando e sendo enganados. Mas os dias são maus. São dias que a verdade é uma coisa que você quase não mais encontra. Né? O tempo das fake news. É difícil acreditar em notícias que em qualquer lugar, principalmente nas redes sociais, aquelas coisas que escrevem ali, que passam ali. Como é difícil de acreditar. Eu tenho muita dificuldade de acreditar já em muitas coisas que eu leio como notícias. Então, vivemos tempos enganosos, gente. É o espírito do engano que está operando em nosso meio. João fala na sua epístola que o espírito do anticristo já atua em nosso meio. O que é espírito do anticristo? A gente vê escolhas, decisões, decretos anticristãos, anticristo, contrário à vontade de Deus. E é uma luta para hoje se viver a verdade. Porque o espírito do anticristo está aí. A gente leu nesse versículo de Hebreus 3, o 13, o 3:13, que diz para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, tempos enganosos, espíritos de engano, o pecado engana. Então, o que é que pode acontecer? Por isso que o autor de Hebreus, que fala, né, encorajem-se todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então, hoje, eu quero encorajar você a viver uma vida de verdade, uma vida de honestidade, uma vida de transparência, uma vida de prestação de contas, para que o pecado não venha a entrar e te enganar e você achar que está tudo bem quando está lá crescendo um negócio horrível, cegando você, endurecendo o coração e se afaste, faça assim com que você se afaste do Deus vivo. Jesus falou assim, né? Como é que você tem uma trave no teu olho, pode reparar no argueiro que está no olho do teu irmão. Primeiro tire a trave do teu e depois vá lá e ajude seu irmão a tirar o argueiro do seu olho. É possível, nós devemos sim ajudar uns aos outros, mas primeiro, gente, tratar a nossa vida. Então, cuidado, irmãos, para que o pecado não entre e não por esse engano que ele provoca, num mundo de mentira, onde tudo é relativo, tudo é permitido, não há uma consciência de pecado, e aquilo vai crescendo e o coração vai endurecendo. Por isso, a importância de todos os dias estar encorajando. Abram o coração. Vivam uma vida de verdade, de transparência. Queira que saibam quem é você, o que você está vivendo, o que você está passando, porque assim você será
ajudado, como eu sou ajudada quando vivo uma vida de andar na luz e de prestação de contas. Que o Senhor abençoe. Tem uma passagem em Coríntios. Tem a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Na primeira, no capítulo 5, Paulo fala assim, houve uma situação na igreja que Paulo diz assim, acho que o cara lá estava tendo um caso com a mulher, com a sogra, uma situação, e os coríntios estavam todos orgulhosos de que estavam vivendo tudo, né, que tinham todos os dons espirituais. E Paulo vai dizer, como o orgulho cegou aquela igreja. A gente está falando de cristãos, de irmãos, de pessoas nascidas de novo. Paulo escreveu para cristãos, para a igreja de Coríntios. Aquilo aconteceu lá, e isso é uma coisa que continua acontecendo, porque o pecado engana. E quando vai deixando as coisas acumularem, aquilo vai cegando e vai endurecendo o coração e não percebe que está afastado do Deus vivo. Então, aqui, mais uma vez, Hebreus 3, 12 e 13, irmãos, pelo que nenhum de vocês tenham cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, queridos, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, isso aqui, esse momento é um encorajamento. Todos os dias, nós vamos falar, cuidado com a vida, leve muito a sério a sua vida com Deus, porque o risco pode ser fatal e eterno. Deus abençoe.